Mostra do Teatro Glênio Pérez. Espetáculos começam neste mês aqui no Legislativo. Um trabalho difícil de seleção de mais de 100 projetos que são sempre inscritos para selecionar apenas 14, né? Então, esse ano não vai ser diferente, a gente tem vários espetáculos muito bons selecionados. Conexão entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. ONG une as duas partes e faz a diferença. A Parceiros Voluntários, foi o nosso primeiro apoio. Então, vocês não estão sozinhos. Recuperação de memórias, iniciativa realizada pela URGS, salva fotografias atingidas pela enchente. A gente foi percebendo que perder tudo era perder a casa, perder os móveis, mas era principalmente perder esses bens de valor simbólico, né? Que estão relacionados às histórias das famílias, das pessoas, e que a gente não tem como comprar um novo, né? Receber uma nova doação. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura da TV Câmara. Na abertura da edição de hoje, vamos ao vivo até a Orla do Guaíba para sabermos como está a situação no local e qual a previsão para a retomada das atividades nas quadras após a enchente. Quem está por lá é o repórter Gilberto Caetano. Olá, Gilberto, quais as informações sobre a liberação dos espaços por aí? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Clayton, e todos que nos acompanham ao vivo. O trecho 3 aqui da Orla do Guaíba foi uma das áreas mais atingidas aí pela enchente do mês de maio. A região passou mais de 40 dias debaixo de água. A gente vê que o processo de recuperação já está em ritmo bem acelerado. Quando a água baixou, tinha muito lixo, lama, galhos espalhados. Hoje a gente pode ver que não tem mais lixo. Os trabalhadores da limpeza desempenharam aí uma função bem rápida. Mas a situação dos equipamentos públicos ainda está preocupando, né, parte da população. No início da semana, 2 pracinhas e 2 academias ao ar livre foram liberadas. As pracinhas, por exemplo, tiveram os equipamentos, os brinquedos trocados por novos, feitos com material mais resistente à chuva, aos alagamentos. Já a situação das quadras ainda está preocupando um pouco. As quadras de concreto já estão funcionando, elas passaram por um processo de hidrojateamento, inclusive agora há pouco a gente viu um pessoal jogando futebol, elas já podem ser utilizadas, assim como a pista ali de skate também já está sendo utilizada, e os caminhos aqui de concreto, o pessoal que anda de bicicleta, faz sua corrida, já está usando, já está podendo praticar seu esporte. Mas as quadras de grama sintética e de areia ainda estão interditadas. O processo está sendo um pouquinho mais demorado porque o estrago ele foi bem grande. Para falar sobre essa recuperação, todo esse processo de recuperação, a gente recebe ao vivo, a partir de agora, o Rodrigo Candric, que é diretor de esporte da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Acontece em Porto Alegre. Rodrigo, a gente vê que tem diversos trabalhadores ali colocando um tipo de material em cima daquela grama. Qual que foi a situação que vocês encontraram essa grama sintética quando a água baixou? E o que eles estão fazendo? Quais as perspectivas aí do processo de recuperação? Quanto tempo deve demorar? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Clayton. Boa tarde aos amigos da TV Câmara. Então, para nós é uma satisfação hoje poder falar um pouquinho sobre a nossa orla. Então, só para contextualizar um pouquinho da orla, da recuperação da orla, a orla ela teve mais ou menos em torno de 40 dias abaixo d'água. Após esses 40 dias abaixo d'água, nós começamos a recolocar ela de novo no cenário das atividades esportivas. Bom, conseguimos liberar toda a nossa pista de caminhada, a nossa ciclovia já está toda liberada. Começamos a fazer as
a limpeza de começamos a fazer as limpezas de todas as quadras, das quadras de areias, das quadras de sintético, das quadras de futebol de salão, que é as quadras de cimento. Então, com hidrojateamento, fizemos hidrojateamento em todas as quadras, colocamos areias novas nas quadras de areias, tá? Retomamos a pista de skate com os seus parceiros adotantes ali, nós retomamos a pista de skate já está em pleno funcionamento, retomamos as atividades esportivas aqui na orla como um todo, retomamos o círculo, o calendário de corridas na orla, nós já voltamos com as corridas na orla nos finais de semana, então todos os finais de semana. O que preocupa hoje e o que preocupa a população é a entrega das quadras de areia e das quadras de sintético. Em que pé nós estamos? Eu acho que é importante a gente colocar isso. Bom, a quadra de areia, a quadra de futebol sintético, o que acontece? Ela está passando, um primeiro momento, as primeiras semanas, ela passou por um olhar dos técnicos aqui para ver se nós tínhamos que trocar o sintético. Se esse sintético dava para preservar ou se não dava para preservar. Então nós buscamos laudos que comprovassem que o sintético estava em perfeitas condições. O que nós vamos fazer a partir de agora? Fizemos as nossas limpezas, nós estamos num processo de colocação de areia fina, porque a areia fina ela tem que sentar na quadra de futebol sintético. E agora, hoje, nós começamos a colocação das borrachinhas, aquelas famosas borrachinhas pretas, que a gente vai como é que eu vou dizer, vai explanar em toda a quadra de futebol sintético. Só que o que acontece? Se nós acompanharmos ali, elas não estão ainda na quadra, nós estamos só colocando ela nos pontos estratégicos para a gente colocar. Por que a gente ainda não fez a mistura? Porque ainda ela está um pouco úmida. Nós precisamos do sol um pouquinho para secar a areia, para depois sim a gente começar colocar as borrachinhas no entorno. Então isso é um processo que por nós, a gente já estava com as quadras em funcionamento, mas a gente tem que respeitar esses momentos do nosso sol, da nossa natureza, porque a areia ela tem que sentar para a gente botar a borrachinha, senão nós vamos ficar com camada de grama, com camada de areia e com camada de borrachinha. Aí o atleta que vem fazer sua prática esportiva, ele não vai conseguir fazer, porque você vai ter borrachinha ali. Então tudo isso tem que sentar. Ele senta para baixo ali no sintético, na grama sintética, né? Certo. Em relação às quadras de areia, Rodrigo, o processo ele é um pouco mais complexo. Vocês têm uma preocupação de que esta areia possa estar contaminada. Então ela vai ser enviada algumas amostras, para um laboratório. Perfeito. Fala para a gente previsão de prazo e depois da resposta desse laboratório, o que deve ser feito aqui. Perfeito. Então o que acontece? Nós estamos conversando já com os nossos laboratórios da nossa cidade de Porto Alegre para a gente poder fazer essa amostra essa nossa amostra para a gente ver se a gente está com alguma, para imunizar, para a gente ter tranquilidade quando o atleta vier jogar sua prática esportiva aqui, ele não ser contaminado com algum tipo de doença vinda da água, vinda de do cachorro, etc. O que acontece? Nós já temos algumas informações através de parceiros nossos que após a enchente, passou-se alguns dias com a radiação solar, a contaminação ela se evapora. Mas para ter a tranquilidade mesmo, a prefeitura está contratando um laboratório para fazer as amostras. A gente deve estar começando a fazer as amostras na próxima semana, já para a gente poder... A gente está trabalhando num prazo de uns 15 dias ainda para a gente poder estar liberando tanto as quadras de areia e tanto as quadras de futebol sintético, porque é o tempo de secar a areia, se secar as gramas no sintético e colocar as borrachinhas, e é o tempo aqui de a gente fazer a amostra e publicizar a amostra. Nós já trocamos as areias aqui da quadra, mas o que acontece? Nós estamos pensando 20 centímetros abaixo, então por isso que a gente vai fazer as amostras. Nós já colocamos areias novas, já fizemos a mexida em todas as areias, então a possibilidade na outra semana a gente já está podendo liberar tanto as quadras de areia e tanto a quadra de futebol sintético, que é o sonho de toda a comunidade esportista, e é o que a nossa prefeitura quer, poder entregar o ambiente, essa orla que recebe mais ou menos em torno de 50 mil pessoas todos os finais de semana, é o ambiente mais visitado da cidade de Porto Alegre nos finais de semana, é a nossa orla, então nada mais justo a gente poder entregar. E a outra preocupação é a preocupação com os bares, que aí a gente está num outro processo também trabalhando de reforma de toda a nossa orba com os nossos parceiros, com os nossos investimentos.
uma região, né, Rodrigo, que não apenas o pessoal que mora aqui na capital, mas região metropolitana, todo mundo que vem visitar a capital gaúcha vem conhecer a Orla do Guaíba. Rodrigo, vocês têm alguma estimativa de quanto de dinheiro está sendo gasto e ainda vai ter que ser gasto aqui para fazer a recuperação total, contando desde o trecho 1, aqui passando pelo trecho 3, indo até lá a região do Iberê? Ótima pergunta. Importante salientar que nós temos a nossa orla, ela é dividida em dois. Nós temos uma concessão da Orla 1 através da GAN 3, ela é a nossa parceira. A Orla 3 nós temos a concessão aqui da parceria do Hospital Mãe de Deus e assim sucessivamente. Nós estamos estimando mais ou menos em torno de 25 milhões no trecho 1 e no trecho 3. Esses 25 milhões compete toda a reforma. É a reforma dos bares, é as reformas dos meios-fios, a jardinagem, tudo, os banheiros, toda a reforma que vai dar a jardinagem do espaço, tudo, toda a pista de caminhada, a pontezinha, as cadeias, todas as questões. O que acontece? Esse processo já começou, se nós pararmos para analisar. Ele faz parte. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, a questão das quadras sintéticas, das quadras de areia, da troca das academias ao ar livre e dos playground que nós subimos, isso faz parte de todo o processo de reformulação da orla. Então nós estamos estimando em torno de 25 milhões nesses dois trechos. Acreditamos que a gente não gastará todos esses 25 milhões, mas é isso que está sendo estimado pelo grupo de trabalho que trabalha hoje na Secretaria de Reconstrução, que é ali que é coordenada pelo nosso secretário Germano, está trabalhando, orçando todos esses processos. Cabe salientar ainda que todos esses recursos são recursos próprios da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ou através de uma contrapartida, que não deixa de ser recurso próprio, porque a contrapartida, o empreendedor ele tem que fazer essa contrapartida em X anos para a cidade, as mitigações para a cidade, então a Prefeitura está trabalhando que essa contrapartida seja atendida já de pleno, então é recurso próprio. Não estamos buscando recurso de financiamento, disso e daquilo. Obviamente, a gente fez a nossa carta de intenção junto ao governo federal para buscar os recursos, mas a gente ainda não teve a resposta positiva. Então, nós estamos aguardando de um lado, mas também não deixamos de fazer as questões que temos que ser feitas e colocar nossa orla para funcionar. E é o que nós queremos fazer nos próximos 10, 15 dias. E, Rodrigo, agora para encerrar, eu falo em questão de prevenção. A gente sabe que essa área aqui é uma área que é fruto de um aterramento, então ela naturalmente alaga quando o rio sobe demais. Tem algum tipo de planejamento, algum tipo de estrutura que possa ser pensado para que seja possível evitar uma nova enchente? Em setembro do ano passado já teve uma enchente, muita coisa foi destruída. Este ano uma enchente que ninguém imaginava que chegaria nas proporções que chegou. Tem algum tipo de medida que possa ser feita para evitar isso novamente? Giovanni, como nós estamos falando, nós temos a Secretaria de Reconstrução que ela está trabalhando nessas causas para a gente poder mitigar esses grandes impactos que tem na cidade. Então, acredito eu não sou técnico engenheiro da área da educação ambiental que possa falar sobre isso, mas tenho certeza absoluta que a Prefeitura está trabalhando em todos os cantos da orla para a gente poder fazer essa mitigação e poder dar uma segurança para a sociedade como um todo. Não só aqui, mas como todos os outros cantos onde teve o extravasamento da água. Perfeito, então obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela participação no nosso link aqui, especialmente para o Acontece em Porto Alegre. Bom, Clayton, a gente vê o sol está bem forte aqui, está um dia muito quente, então a tendência aqui neste final de semana, nesta sexta, neste final de semana, muitas pessoas venham aqui curtir aí o sábado e o domingo. A gente espera que o trecho 3 da Orla, a Orla como um todo, né, consiga se recuperar o quanto antes e vamos continuar acompanhando este trabalho tão importante aqui, principalmente da recuperação das quadras de grama sintética e de areia. Eu volto contigo no estúdio, Clayton. Valeu, obrigado, Gilberto. Falou ali da Orla do Guaíba, né, com imagens do Jorge Júnior, o JJ. Importante, né, informação para que as pessoas possam utilizar nesse espaço com segurança, né. O dia tá bonito, né? Isso é importante, né? Um dia de sol, né? Para recuperação ali, como falou o Kandrick, né? Para recuperação dos espaços, né? Ajuda na recuperação dos espaços, né? Tirar um pouco daquela umidade ali, porque é preciso todo esse cuidado realmente, né? 40 dias embaixo da água, fica complicada a situação. Então, pelo menos se estabeleceu aqui, temos um prazo, né? Que a gente precisa também ter algum apontamento, alguma diretriz nesse sentido para trabalharmos, né? Com essa situação assim de que as pessoas possam utilizar ali o
espaço. Então, 15 dias é um tempo estimado para a quadra de areia e também para as quadras de grama sintética, que evidentemente, né, precisam de um tempo bom para ter essa recuperação dentro do possível e o mais rápido possível, né, para que as pessoas possam usar com toda a segurança. Muito bem, seguimos com o Acontece em Porto Alegre para falar de cultura no Legislativo, pois a partir de agosto, a partir deste mês, a Câmara da Capital apresenta mais uma edição da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Olha só, serão 14 espetáculos até dezembro, detalhe, todos com entrada gratuita. O repórter Felipe Laud amplia as informações para a gente. Oi, Felipe. Olá, Clayton. Olá, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu já começo fazendo uma pergunta para quem nos acompanha. Tem muita gente que não conhece o Teatro Glênio Pérez, teatro que leva esse nome tão importante para a cultura aqui de Porto Alegre e leva o nome justamente de uma personalidade que foi um ator, foi um político brasileiro e também um jornalista. Esse espaço aqui na Câmara Municipal, que leva o nome de Glênio Pérez, está sediando mais uma vez essa Mostra de Artes Cênicas e Música da Câmara Municipal. 8ª edição com 14 espetáculos selecionados que começam aí a serem apresentados aqui para o público poder apreciar a partir do dia 16 de agosto e se estendem aí até o dia 14 de dezembro, até o final do ano. Eu vou conversar com o Mirko Zanini, que é responsável e faz parte da comissão organizadora da mostra. Importante, né, Mirko, nesse momento que a cidade está se reestruturando após essa enchente de maio, os artistas terem um espaço para se apresentar, ganhando aí um edital público que vai poder, inclusive, pagá-los para essas apresentações. É a valorização da cultura e movimentar a cena cultural em Porto Alegre também. Bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco da mostra também, né? Mas sim, esse edital, bom, ele é um edital muito importante aqui na cidade, por ele já ser um edital continuado na 8ª edição. E nesse momento, pós-enchente, ele está sendo ainda mais importante, porque ele paga um prêmio que dá dignidade para as apresentações, né? Os artistas vêm para cá, eles recebem um cachê que dá para pagar os seus custos e ainda valorizar o trabalho deles, né? A gente, com essa amostra, tá contando a cada ano com comissão de avaliação muito boa, que tem feito um trabalho difícil de seleção de mais de 100 projetos que são sempre inscritos, para selecionar apenas 14, né? Então, esse ano não vai ser diferente, a gente tem vários espetáculos muito bons selecionados. Pois é, e detalhando um pouquinho mais, porque a mostra ela reúne espetáculos diferentes, tanto de teatro, de dança, música e circo. E detalhe, com entrada gratuita para o público que vem aqui até a Câmara, com apresentações que ocorrem nas sextas e sábados. E os ingressos, eles têm que ser retirados aqui, na própria Câmara Municipal, no espaço do Memorial. Isso vai ser divulgado aí pelas redes sociais também, pelo site da Câmara Municipal, para você poder ter acesso a esses ingressos. A gente divulga aí o endereço do site da Câmara para mais informações sobre essas, quando começar o primeiro espetáculo, dia 16 de agosto. Primeiro espetáculo que já começando bem, é um espetáculo que já traz aí um peso para o que vem pela frente aí esse ano, né, Mirko? Sim, esse ano a gente vai contar com um concerto especial, que é o Fabuloso Concerto, que é um espetáculo baseado no filme da Amélie Poulain, que é um filme que muita gente conhece e que ele agrada a todo tipo de pessoa, né? Todo mundo lembra de Amélie Poulain. Então, a gente vai ter na abertura esse concerto, que é um concerto musical com projeções do filme, né? Vai ser a trilha completa do filme. Então, vai ser a nossa grande abertura da mostra. E para criança também vai ter espetáculo, tem espetáculo infantil também?
Temos espetáculos infantis, temos um musical infantil maravilhoso, baseado no disco Adivinha Quem É, do MPB4. E temos vários outros espetáculos, tem mais espetáculo para criança, mas temos outros espetáculos que são para público livre, né, que as crianças podem vir. O horário aqui é às 19 horas nos espetáculos adultos, então dá bem para trazer as crianças. Os infantis são às 15, né? Tá certo. Fica aí dado o recado, então, para mais uma edição, 8ª edição da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez, começando no dia 16 de agosto e indo até o dia 14 de dezembro. Mirko, eu te agradeço pela entrevista aqui, obrigado. Já deu a pista aí do que vem pela frente e a gente quer dar mais spoiler, porque a gente conversou com alguns dos artistas que foram selecionados nessa edição para também falar um pouco mais sobre o que vem pela frente. Vamos acompanhar. Meu nome é João Ricardo, eu sou ator e diretor da Companhia Espaço em Branco, que está trazendo para a 8ª Mostra de Artes Cênicas e Música da Câmara Municipal o espetáculo Tocar Paraíso. É um texto muito interessante, que faz parte de uma trilogia que ele chama de Trilogia do Clima, que são 3 obras que tratam sobre a crise climática que todos nós estamos envolvidos, e nós aqui em Porto Alegre muito mais, né? A gente tem vivido toda essa situação né, do impacto da crise do clima sobre a população, e esses textos falam sobre isso, e de uma maneira muito interessante, porque eles articulam a responsabilidade que o próprio sistema, digamos assim, que nos organiza, que é o capitalismo, como esse sistema na verdade, produz as condições para essas crises, né? E eu quero convidar vocês para virem assistir esse espetáculo na 8ª Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Vai ser dias 6 e 7 de setembro, e o melhor de tudo, os ingressos são completamente gratuitos. Tá aí, né? Que belo recado, né? Alguns spoilers aí do que vem pela frente, né? Vale muito a pena conferir, né? São espetáculos belíssimos, né? E de muita qualidade, como frisou o Mirko na conversa com a nossa reportagem. Para reforçar, ó, as apresentações têm início no dia 16 de agosto e tudo free, entrada franca, basta retirar o ticket no memorial aqui na casa a partir da terça-feira da semana do espetáculo, tá bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Você participa de algum voluntariado? Tem interesse em ajudar e não sabe como proceder onde ir? Pois bem, agora você vai conhecer uma iniciativa que faz justamente isso, conectar a solidariedade com quem precisa de ajuda. Reportagem da Mariana Gindri e do Jorge Júnior. Criada em 1997 no Rio Grande do Sul, a ONG Parceiros Voluntários faz um trabalho um pouco diferente. Em vez de prestar serviço a uma comunidade ou grupo social, ela foca no desenvolvimento e na disseminação da cultura do voluntariado organizado. Ela surgiu muito, conectando voluntários a organizações da sociedade civil, isso há 27 anos. E com o tempo a gente foi tomando conta de outras demandas do terceiro setor. Então, o nosso trabalho ele vem muito para fortalecer o terceiro setor com o desenvolvimento de lideranças sociais, das organizações da sociedade civil que fazem atendimento direto ao público beneficiário. A Parceiros assessora outras organizações que fazem o atendimento direto ao público. São quase 3.000 iniciativas que se beneficiam com os programas, como o de voluntários, que conecta os participantes cadastrados às entidades que precisam, e o de formação de lideranças sociais. São cursos em que a gente capacita as pessoas que trabalham ou são dirigentes das organizações da sociedade civil para questões como captação de recursos, elaboração de projetos para que a partir disso eles possam captar esses recursos, a gestão da própria organização, fluxo de caixa, enfim, gestão de pessoas, gestão dos voluntários. Empresas que quiserem desenvolver ações sociais também podem buscar atendimento.
Além disso, existem projetos específicos para o fomento de oficinas para crianças e para idosos. Para que eles entendam temáticas relacionadas ao envelhecimento e como aplicar isso no seu dia a dia, né? Ou oficinas de dança, de música, de teatro para os idosos nas organizações onde eles estão, nos seus grupos de idosos, né? Então são várias frentes que a gente vem para desenvolver o terceiro setor e também uma cultura de voluntariado e essa educação para a cidadania. Com as enchentes, a Parceiros passou a mobilizar recursos financeiros, materiais e voluntários para ajudar em demandas específicas, conforme a necessidade de cada entidade afetada. A gente tem um cenário em Porto Alegre de em torno de 300 organizações, né, que atendem crianças e adolescentes, e dessas, cerca de 49 foram impactadas em Porto Alegre, né? E a gente tem atendido, à medida do possível, aquelas que a gente pode, conforme as demandas, conforme os recursos também. Uma delas foi a Instituição de Educação Infantil Mãezinha do Céu, que atende famílias do bairro Sarandi, uma das regiões mais afetadas pela tragédia. Da escolinha só sobrou a estrutura, pois todos os móveis e materiais foram perdidos. No início de junho, a Parceiros Voluntários contratou um engenheiro para que fossem averiguadas as condições do local. Em seguida, forneceram materiais de limpeza, como vassouras, galochas e carrinhos de mão. Com essa ajuda, os alunos da escolinha devem poder voltar às aulas na próxima semana. A Parceiros Voluntários, foi o nosso primeiro apoio. Então, vocês não estão sozinhos. Foi a primeira visita que a gente recebeu. Então, saber que tu tem com quem contar nesse momento em que tá tudo muito sujo e bagunçado, então é muito importante. Então, foi primordial, para a gente, vamos começar. Os recursos da Parceiros Voluntários são captados através de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Para contribuir, acesse o site parceiros.org.br ou o Instagram, @parceirosvoluntários. A Parceiros Voluntário foi a nossa salvação, né? E eu agradeço muito por ela existir, né? Importante, né? Importante ter uma referência para orientar quem quer se voluntariar, né? E trabalho realmente não falta nesse contexto do pós-enchente. Então fica também o nosso apelo. Quem puder ajudar, auxiliar, faça, né? Às vezes pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Por falar em ajudar, vamos trazer agora reportagens sobre uma iniciativa que tem auxiliado as famílias na recuperação de memórias. A gente sabe que a enchente, além de levar muitas vidas, lamentavelmente, também destruiu praticamente tudo que as pessoas tinham dentro de casa. Mas a dedicação e a solidariedade de um grupo de profissionais tem contribuído para que muitas lembranças não sejam apagadas para sempre. Matéria da Vanessa Schmidt e do André Rodrigues. Quantas histórias uma foto conta? Quantas lembranças seguem vivas, impressas no papel? Mas, e quando o inesperado acontece, essas memórias são apagadas? Infelizmente, essa foi a dor de muitas pessoas que perderam suas casas, móveis e lembranças durante as enchentes que devastaram nosso Rio Grande do Sul. Vanessa, nos primeiros dias das enchentes, a gente estava muito atenta a como as pessoas estavam narrando, né, esse processo de perder tudo. E a gente foi percebendo que perder tudo era perder a casa, perder os móveis, mas era principalmente perder esses bens de valor simbólico, né? Que estão relacionados às histórias das famílias, das pessoas, e que a gente não tem como comprar um novo, né? Receber uma nova doação. São coisas que se perdem
as pessoas têm a sensação de que estão perdendo a própria história, né? A gente recebeu muitos relatos de pessoas que diziam: essa era a única memória que eu tinha do meu avô, essa era a única lembrança que eu tinha, né? Pensando essa ideia da lembrança como algo que está registrado na materialidade da fotografia, né? Claro que a gente sabe que as memórias e as lembranças, elas permanecem com as pessoas, mas as fotos são ricas de significados desses momentos importantes, né? Imagine só, para quem já perdeu tanto, perder também todas as memórias de uma vida. São registros de momentos que não voltam mais, como a fotografia de um avô que já se foi, um passeio com a mãe, um aniversário, batizado, uma brincadeira entre irmãos. Mas ainda bem que no meio de tanta dor, nasceram por todo o estado iniciativas de esperança. E assim, aqui em Porto Alegre, um grupo de estudiosos e profissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está usando os seus conhecimentos para tentar salvar pelo menos parte da história dessas pessoas, apagada pela água e pela lama, através da recuperação de fotos atingidas pela enchente. É o projeto Resgate de Memórias. Esse projeto ele nasceu a partir de uma demanda que surgiu quando as pessoas começaram a voltar para casa, né, e limpar as casas. A gente, naquele momento, estava fazendo ações em um abrigo para mulheres aqui em Porto Alegre, que existia na Escola Luciana de Abreu, que foi um abrigo organizado pelo Instituto E Se Fosse Você. E as mulheres do Instituto começaram a voltar para casa, né, no final de maio, início de junho, acho que os primeiros dias de junho. E as equipes de limpeza que se formaram para limpar essas casas começaram a se dar conta de que existiam fotografias. E a gente já tinha o desejo de trabalhar com as imagens e com as memórias das pessoas. Mas a gente achava que a gente ia fazer isso bem mais à frente, né? Fabienne, que é uma das idealizadoras dessa iniciativa, conta que não esperava que o projeto tomasse as dimensões que tomou. A ação foi divulgada entre as mulheres do abrigo e em menos de 24 horas chegaram mais de 500 pedidos de ajuda. Então a gente ativou uma rede de especialistas que podiam nos auxiliar a produzir orientações para que as pessoas pudessem começar a lavar as imagens nas suas casas. Então, a gente, nesse primeiro momento, ao invés de pegar muitas fotografias, a gente passou a produzir orientações que a gente dissemina no nosso Instagram e orientar as pessoas através do nosso WhatsApp também, né? E aí, em paralelo, a gente começou a lavar as imagens também, mas esse trabalho é um trabalho que demanda tempo e é um trabalho de formiguinha, né? A gente não teve a coragem de pedir para as pessoas selecionarem só algumas fotografias no primeiro momento, então a gente recebeu muitas imagens. E a gente não tinha um espaço adequado para isso, né? Então, a gente precisou também começar um movimento para organizar um espaço dentro da universidade para a gente lavar e secar essas fotografias. Agora, a gente está em um dos espaços onde é feita essa recuperação das fotos. Eu estou aqui com a Cristina Lima, uma fotógrafa que está auxiliando nesse projeto. Então, Cristina, explica para mim como é que tem sido esse trabalho, o que vocês fazem aqui dentro? Então, aqui dentro do laboratório é onde a gente recebe as fotos, né, das pessoas, das famílias. E aqui a primeira coisa que a gente faz é fotografar as fotografias no estado que elas chegam. Porque isso é uma garantia que a gente vai ter aquela imagem do jeito que ela está, para então partir para o processo de higienização. Depois de todas as fotos fotografadas, a gente vai fazer o processo de lavagem com água, numa bacia com um pouquinhozinho de sabão, e aí vai dar essa lavada por pouco tempo. Depois de lavadas, a gente seca elas, tem que espalhar para elas arejarem bastante, e no processo de secagem, depois que ele finaliza, aí sim a gente separa para refotografar, quando for o caso, para depois ir para o tratamento digital, para também ali ganhar um pouquinho de contraste, fazer a limpeza que der para fazer digitalmente e até fazer alguma recuperação quando é possível. E a gente sabe que aqui a gente está lidando com muitos materiais contaminados, por isso eu estou paramentada, a Cris também está toda paramentada aqui. Por isso, para adentrar essa sala, o nosso cinegrafista André vai acompanhar a Cristina, que vai nos mostrar e vai mostrar para você que está em casa como é que é feito esse processo. Então, Cris, vou deixar o microfone contigo agora. Então, agora vocês me sigam. Aqui, então, é a nossa sala, que a gente tem 2 espaços separados. Aqui é o espaço onde começa o nosso processo. Os meninos aqui, o Eduardo e o Gabriel, estão fotografando as fotos que a gente recebeu há pouco. Então, a partir do registro,
eles vão separando o que já foi fotografado. É um processo que tem que ser bem minucioso, com muita paciência e muita organização, para não ter perigo, né, de alguma foto ficar de fora, ou de a gente fotografar e não ter foco, porque depois elas vêm para cá. Todas essas fotos que a gente tem aqui já foram fotografadas e estão prontas para passar pelo processo de lavagem. Por que tantas bacias? Porque, na medida que a gente vai lavando, a água vai sujando. Então, essas bacias, as seguintes, estão com uma água um pouco mais limpa, então a gente relava ela. E como dá para notar aqui, temos fotos bem comprometidas, então a gente larga ela na água e, eventualmente, ela vai soltando um pouquinho de emulsão. Esse tempo de lavagem ele varia muito, porque se a emulsão está muito frágil, não dá para ficar muito tempo. O ideal também é fazer esse processo sem muita manipulação da imagem. Essas pinças aqui são pinças que ajudam a não machucar a emulsão que está frágil. Então, aqui nessa segunda lavagem, a gente vai fazendo essa agitação muito suavemente, percebendo se a foto está se degradando. Se ela estiver se degradando muito, a gente até procura não agitar muito. Então, vamos passando progressivamente para a água um pouco mais limpa. E deixamos por um tempinho. E, por fim, elas vão para uma mesa para serem secas. Quanto tempo de secagem? Difícil dizer. Com o nosso inverno, muitas vezes úmido. Pode secar em 2 dias, mas pode demorar mais tempo. Então, a gente aí vai controlando para garantir que ela esteja bem seca antes de guardar. Isso é bastante importante para que os micro-organismos não achem outro ambiente propício para eles seguirem se proliferando. Depois de secas, as imagens são fotografadas novamente e então passam por um processo de recuperação digital para recuperar bordas e outras informações visuais. Fabiana explica que, após, as imagens são reimpressas em um novo papel fotográfico, livre de sujeiras e contaminações. Um trabalho minucioso que demanda tempo e dedicação. E como são muitos pedidos de ajuda para poucos voluntários, o projeto está utilizando o Instagram do Núcleo de Antropologia Visual da URGS para divulgar dicas e oficinas para ensinar quem está em casa a salvar suas fotos danificadas pela enchente. Lá estão disponíveis vídeos que explicam todo o processo, principalmente o de lavagem das fotos. Para ver como é que fica? Ui. Talvez a gente precise secar primeiro essa, não? Essa aí. A gente sabe que é uma luta contra o tempo, né, Vanessa? Porque a cada dia que passa, mais essas fotografias vão sendo impactadas pelos fungos, pelas bactérias e vão perdendo, né? Mas a gente segue na esperança de, enquanto a gente, né, sentir que a gente consegue, que a gente tem mãos para fazer o trabalho, que a gente tem condições, a gente pretende seguir trabalhando nele. A iniciativa está sendo custeada pela universidade, mas como todo projeto é voluntário, a ação precisa de sustentabilidade para seguir. Por isso, profissionais que atuam com fotografia ou que tenham itens como pinças, bandejas, desumidificadores, ventiladores e papel fotográfico para doar, podem entrar em contato com o Navisual pelo Instagram ou WhatsApp. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Foram muitas pessoas que perderam suas fotografias, né? A gente já recebeu mais de 1000 pedidos de ajuda. E cada família, às vezes, tem mais de 200, 300 imagens a serem recuperadas.
Então, algumas, dependendo de como foram armazenadas, o tempo que ficaram embaixo da água, né, a gente consegue recuperar mais, outras menos. Mas a gente tem percebido que, assim, o pouco que a gente consegue recuperar já é, assim, de significado enorme para as pessoas, porque são bens que realmente são de valor inestimável, né? É muito mais do que uma simples recuperação de fotos. É uma iniciativa de esperança. É um resgate de memórias. É isso mesmo, né? Que nem a Fabiane falou ali, valor inestimável, né? Essas memórias aí que o Navisual está trabalhando, né, para salvar, para que elas não se percam, né, com essa enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Lindo trabalho, né? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara e, para fechar, fique com as imagens do trabalho de recuperação de fotos, das fotos atingidas pela enchente, trabalho realizado pelo Navisual. Lindo trabalho de preservação de tantas memórias. Eu me despeço. Tchau, tchau.